paz do Senhor, meus irmãos abençoados. Apareci por aqui, dei uma sumida esses dias. Muitos de vocês perguntando se eu estou bem, o que aconteceu. Eu acabei achando que ia ficar menos tempo, aí nem falei nada aqui pra vocês. Achei que talvez nem fossem notar a minha falta, só que eu acabei me estendendo mais nesse tempo. E acabou que vocês ficaram preocupados até, né? Sem saber o que tinha acontecido. Mas estou bem, graças a Deus, e estou aqui para compartilhar uma palavra com vocês e contar um pouco do que aconteceu esses dias, porque eu tenho uma palavra do Senhor para nós, como igreja do Senhor. Eu vejo Deus apontando algo nesse tempo, trazendo algo para a igreja esse tempo, e eu quero comunicar a vocês isso que Ele tem falado ao meu coração, e que não é só para mim, mas para a igreja de Cristo. Deus está nos preparando para a grande colheita. Aqui em Apocalipse 14, o versículo 14 diz assim: Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: Use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Quem é então esse que parecia um ser humano sentado na nuvem, né, com uma coroa e a foice na mão, pronto para a colheita? Esse é Jesus. Aqui eu vejo o Senhor falar claramente sobre a sua volta, o arrebatamento, quando Ele vai fazer essa grande colheita. E o que o Senhor tem falado ao meu coração, que nesses dias a igreja do Senhor tem sido desperta para começar a semear para essa colheita que Jesus vai fazer. Nós estamos sendo comissionados pelo Espírito Santo a nos levantar na terra e preparar essa colheita para o nosso rei, que está vindo buscar esse povo para subir. Hoje, Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos mais uma vez. E nós sabemos que o mandato dele, né, tem todo um envolvimento com o que está para acontecer, com as profecias que a palavra de Deus fala. A partir de agora, se já não aconteceu antes, porque ainda não era o tempo, né? Donald Trump não ganhou as eleições passadas, porque se tivesse ganho, o acordo de paz em Israel teria sido feito, mas agora ele vai acontecer. Nós sabemos que esse é um dos objetivos dele como presidente. E sabemos também que esse acordo de paz, ele é um dos grandes sinais da volta de Jesus. Então, além de tudo que nós já vemos acontecer, todo o cenário mundial apontando para a volta de Jesus, nós temos agora algo muito claro prestes a acontecer, né, que anuncia que esse tempo está chegando. E a palavra do Senhor diz que Jesus ele vem fazer uma colheita, né? O arrebatamento é uma colheita de almas que vai ser feita. E nós sabemos que existem muitas profecias sobre a nossa nação e sobre a terra, né? A palavra de Deus diz, lá em Atos, a gente sabe que vai haver um derramar do Espírito. Vai chegar o dia em que o Espírito Santo vai ser derramado copiosamente sobre a terra, né? Uma chuva do Espírito Santo, um avivamento sobre a terra. Está prestes a acontecer. É isso que o Senhor tem falado. E eu venho aqui hoje para dizer para você, você está pronto para o que Deus vai fazer nesses dias? Como você tem se posicionado para a semeadura dessa grande colheita? Você tem no seu coração a convicção de que você foi chamado, que você faz parte da preparação para essa colheita gloriosa que Jesus vem fazer? O que tem acontecido comigo esses dias é exatamente isso. Há um tempo atrás eu compartilhei uma palavra profética também que o Senhor compartilhou comigo, apontando para algo que está acontecendo, né? Que o Senhor está estabelecendo um novo padrão na terra. Ele está rompendo com aquele potinho da religiosidade, onde tudo tem que ser incutido ali dentro. Está fazendo coisas novas, coisas diferentes. Está fazendo coisas que só Ele pode fazer. Está estabelecendo um padrão diferente do que é comum. Porque é um padrão do céu,
é um padrão de acordo com a vontade do Espírito, não mais por pessoas, porque as pessoas estão sendo chamadas e despertas pelo Espírito Santo para serem guiadas por Ele, conduzidas por Ele. E quando nos dispomos a sermos um instrumento para que o Espírito Santo possa mover e fazer segundo a vontade dele, ele estabelece algo novo, ele faz coisas diferentes e é isso que ele está fazendo, um novo padrão. E como eu falei para vocês lá no livro de Ezequiel que nós estamos lendo, no capítulo 17, fala sobre esse cedro que o Senhor vai pegar dele, que é Jesus, pequenos brotos novos e vai estabelecer em lugares altos para que esses brotos eles cresçam como grandes cedros e nesses cedros pássaros vão se aninhar, ou seja, são pessoas que Deus vai levantar e eles vão ser um refúgio. E o Senhor tem me falado que o que está prestes a acontecer na terra, antes do avivamento, vai haver uma grande comoção, vai haver grande dor, vai haver dificuldades e as pessoas elas vão procurar esses cedros para se refugiar. E o Senhor está nos chamando a sermos esse broto novo, que Ele vai levantar como grandes cedros na terra, onde pessoas vão poder correr para nós e ter uma palavra, uma direção, um refúgio. Vão encontrar em nós uma resposta. Nós seremos essas pessoas que Deus quer levantar. E Ele tá fazendo algo novo, algo diferente. E o que o Senhor tem falado comigo é, filha, o que eu tenho feito em você aponta para o que eu estou falando que eu vou fazer. Preste atenção ao que eu estou fazendo na sua vida, porque é exatamente isso que eu estou fazendo, não apenas com você. Eu já tenho contado para vocês todo o meu processo até aqui, né? Há um tempo atrás eu contei para vocês que o Senhor me disse que eu sou uma missionária e que é assim que eu tenho que me identificar a partir daquele dia que Ele falou comigo. Me deu uma missão, me deu armadura, me revestiu. Naquele tempo que o Senhor me disse que estava me comissionando e que eu era sua missionária, eu senti espiritualmente o Senhor me dar uma vestimenta nova como uma armadura. Sabe quando os guerreiros vão para as guerras medievais, que é aquela armadura medieval? Eu sentia, sabe, como se aquela armadura fosse colocada em mim. Em um momento que eu estava orando ao Senhor sobre isso, eu senti Deus me revestindo com uma armadura. Eu fui ungida na cozinha da minha casa, uma dona de casa, né, mãe? Não fui chamada por ninguém, não fui comissionada por nenhuma instituição. Foi o Espírito Santo que foi me conduzindo, me direcionando, me mostrando o que fazer até aqui. Então, eu vejo Deus estabelecendo um novo padrão claramente e a minha vida aponta para isso, como o Senhor tem falado. E há pouco tempo atrás o Senhor me ungiu, me deu uma unção e me falou de algo que eu nem sabia, eu nunca tinha ouvido falar isso na igreja, nunca tinha aprendido isso na igreja. Eu fui aprender com o Espírito Santo, me falando sobre os 5 ministérios, né, que é o apostólico, o profético, o evangelístico, o de pastor e o de mestre. E todos nós fomos chamados por Deus para exercer esse ministério dentro da igreja. Mas a gente não ouve muito falar sobre isso e a gente vê que são só alguns que se destacam, que recebem esses títulos e que se intitulam, né? E são comissionados para isso. Só alguns, mas isso é para toda a igreja de Cristo. O Senhor, Ele quer liberar esse ministério para o seu corpo, né? Para a sua igreja. E não só para alguns, mas para todos aqueles que desejam servir ao Senhor. E o Senhor me disse, filha, eu estou liberando sobre você um ministério apostólico. Eu nem sabia o que era isso. E o Espírito Santo foi me ensinando, me mostrando como era. E o que eu quero compartilhar agora com vocês é esse mover lindo do Espírito, como Ele me conduziu até isso, para que vocês entendam e vejam que não só comigo Deus quer fazer isso, mas é com você também. É com os filhos, Há um mês atrás, mais ou menos, o Senhor... eu senti no meu coração que eu deveria sair da igreja que eu estava indo. Tem acontecido, né, nessa igreja, não na minha, mas numa igreja que é uma extensão da igreja, que tem acontecido alguns escândalos
E esses escândalos que estão acontecendo estão sendo exatamente no ponto que o meu coração mais queima, que é a justiça social com as crianças, né? É a falta de justiça com as crianças, né? O abuso, a negligência, o abandono que existe na terra, mas agora dentro da igreja, claramente a negligência da igreja com relação a isso para mim é inadmissível. Eu não jamais eu ficaria debaixo de uma autoridade que compactua, que concorda com esse tipo de posicionamento de uma igreja, onde ela não se move em favor de uma vítima, de uma criança que está sendo abusada, para que as pessoas que estão acima, que são as envolvidas no crime, elas sejam poupadas, sabe? Isso não se admite. Isso não se admite dentro da igreja de Cristo. Então eu saí dessa igreja e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu me sinto em paz, porque eu não compactuo com isso, sabe? E quando eu saí da igreja, eu fiquei num conflito muito grande. Eu procurei igrejas e eu não vi igrejas que eu me identificasse. Eu fiquei orando ao Senhor, Senhor, o que é que eu vou fazer agora? O que é que o Senhor quer que eu faça? Então, o Senhor me disse, filho, eu quero que você comece um trabalho missionário. O Senhor falou isso pra mim. E quando Deus falou isso comigo, eu não sabia bem o que era, eu não tinha entendido muito bem, mas eu já imaginava. E a primeira coisa que eu fiz foi, Senhor, não, isso não. Olha, o Senhor tem feito coisas diferentes na minha vida? Tem. Mas isso, não, isso é diferente, Senhor. Isso é diferente. Isso não, Senhor. Isso foi algo que eu sempre disse, que não tem nada a ver comigo. Eu não me sinto capaz disso. Eu nunca falei para o Senhor que não iria servi-lo, jamais. Eu sempre queimou no meu coração o desejo de servir ao Senhor, sabe? Em qualquer coisa que o Senhor quisesse me usar. E principalmente com crianças, sempre foi a área que eu achei que Deus iria me usar. Mas Deus faz do jeito dele e não do nosso. E eu nunca achei que Deus fosse me colocar em um lugar de liderança, porque eu nunca me senti capaz para isso, sabe? E o meu marido não tem um chamado para isso, assim, tão claro e nítido como é de costume, né? Então, isso para mim foi um conflito muito grande quando o Senhor falou isso para mim. E eu disse para ele, assim, gente, com essas palavras, chorando muito, muito mesmo. Um conflito dentro de mim, uma luta. Porque eu sabia que se Deus estava me mandando fazer isso, eu não tinha por onde correr. Porque quando Deus ele nos manda fazer algo, a gente não tem sossego, né? Até a gente fazer, até a gente obedecer. Então, meu coração sabia, né? Eu sentia que eu não ia ter como fugir disso. Então, eu entrei num conflito muito grande. Eu dizia assim, no meu pensamento. Eu não conseguia nem falar de como eu fiquei quando o Espírito Santo falou isso comigo. Eu chorava, eu falava dentro de mim. Isso não, Senhor, isso é diferente, Senhor, isso não, Senhor, isso é diferente. Por favor, Senhor, não faz isso comigo, isso é diferente. E aí, nesse conflito, eu fui colocar uma canção pra acalmar o meu coração enquanto eu tava ali falando com o Senhor, quando eu abro o YouTube. Meus irmãos, eu sei que isso acontece com vocês também, né? Se eu tivesse falado, eu ia achar que foi uma coincidência, né? Porque o YouTube pega as palavras e começa a mandar coisas pra gente que a gente se identifica. Mas não falei. Foi dentro de mim, todos os meus questionamentos naquela hora, porque eu não conseguia nem falar de como eu fiquei. Quando eu abro o YouTube, aparece uma canção, O Céu Responde Diferente. Quem aqui já ouviu essa canção? Eu nunca tinha escutado na minha vida, nunca. Quando eu vi aquilo ali, diferente, que foi o que eu falei dentro de mim para o Senhor, eu sabia que era uma resposta. Quando eu ouço a canção, foi Deus falando claramente comigo. Não foi do jeito que arquitetou, não foi da forma que tanto esperou. Você fez os seus planos, mas o céu responde diferente. Meu Deus. Ali eu já sabia, eu não tinha mais por onde correr. Precisei de um tempo para respirar e dizer, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade. Não sei como o Senhor vai fazer, mas que seja feita a tua vontade.
Isso foi no outro dia de manhã, eu fui comprar pão. Quando eu coloquei os meus pés na porta de casa, gente, no portão, eu ouvi o Espírito Santo falar pra mim muito claro. Poucas vezes eu ouvi o Espírito Santo falar pra mim de forma tão clara. Fique atenta, preste atenção. Quando eu senti o Espírito Santo falar isso comigo de forma tão clara, sabe aquele gelo que dá na gente? Ai, meu Deus, o que é que o Senhor vai fazer? Fiquei com o coração, fiquei gelada, sabe? Quando você gela por dentro. Aí eu fui caminhando em direção à padaria e no caminho eu encontrei, eu pisei num lugar que eu nunca tinha reparado, minha gente. Eu sempre vou ali na minha rua, ali de frente tem uma praça e tinha esse local que eu passei por lá várias vezes e nunca prestei atenção naquilo ali. E quando eu coloquei o pé naquele lugar, o Senhor me disse, é aqui. É aqui? É aqui o quê, Senhor? Quando eu olhei assim, né, para aquele lugar, eu pensei, aqui o quê, Senhor? O que é isso? Isso aqui tá abandonado, não sei nem de quem é isso, o que é isso? O que é que o Senhor tá falando? O Espírito Santo me disse, é aqui. Eu não sabia nem o que era aquele lugar. Para mim estava abandonado. E aí eu fui falar com umas mulheres que estavam lá perto, perguntei o que era. E elas me disseram, isso aqui é um centro comunitário. E a casa do responsável é ali. Se você quiser ir lá, fica ali. Fui para casa, orei. E o Senhor me disse, vá lá. Quando eu fui lá, que eu contei para ele, perguntei para ele, o Senhor é responsável, será que o Senhor pode me ceder? Foi a instrução que o Espírito Santo me deu, né? Ceder um dia para estar ali compartilhando a palavra de Deus com as pessoas. E ele falou para mim, um dia não, todos, quantos você quiser. A palavra de Deus é sempre bem-vinda. E eu saí dali, né? Antes de sair, ele me disse, pega as chaves, vá lá e veja. Eu fui lá, olhei, voltei para casa. Eu vou postar esse vídeo aqui para vocês verem. Voltei para lá para entregar as chaves e ele me disse, eu não sei se você reparou, mas tem uma praça aqui em frente que tem um palco enorme. Se você quiser, você também pode fazer os cultos lá. Eu vou mostrar para você, ela é toda energizada. Eu mostro para você onde ficam os pontos de energia. Você pode fazer ali na praça também. E eu fui para casa, né? Estarrecida com o que Deus estava fazendo, porque é lindo o mover de Deus, né? E eu pensava assim, Senhor, sozinha, como é que eu vou fazer isso sozinha? Como eu vou dar conta disso sozinha? Meu marido trabalhando, né? Meu marido não tem esse chamado assim para compartilhar a palavra, mas compartilhei com as mulheres do grupo, um grupo edificadoras, que o Senhor me conduziu, o Espírito Santo, antes de tudo isso acontecer, né? Ele mandou criar esse grupo, disse que mulheres iam chegar até mim, e eram essas mulheres que deviam ir para esse grupo, e formei esse grupo. Essas mulheres têm sido uma resposta de Deus para mim, estão juntas comigo nessa missão, e compartilhei tudo isso com elas, elas me abençoaram, me incentivaram. E uma delas se levantou, né? E disse, nós temos que ajudar a Dani agora com recursos financeiros, porque ela vai precisar comprar as coisas para equipar o lugar. Então, se levantaram. Eu tinha falado isso antes até com meu marido, que precisava de um patrocínio dele para comprar uma caixa de som, então, para começar, né? Quando o Senhor direcionasse. Mas eles que nem podiam naquele dia, né? E essas mulheres se levantaram prontamente, sem eu nem falar nada, não pedi para elas, não mencionei nada. E elas mesmo foram movidas pelo Espírito Santo, mandaram o dinheiro. Outra amiga também, que não tá nesse grupo, mas eu compartilhei com ela, ajudou muito. Além da ajuda financeira que ela deu instruções do Espírito Santo para mim, para que eu buscasse de pessoas que tinham autoridade sobre a minha vida, né? Uma direção, uma cobertura, uma bênção. E eu fui falar com os meus primeiros pastores lá de Portugal, foi os que me apresentaram esse Deus verdadeiro, esse Deus do fogo, esse Deus vivo e poderoso que se manifesta, que opera nas nossas vidas. Quando eu falei com eles, eles me abençoaram, oraram por mim, foi uma conversa maravilhosa, onde fui muito aconselhada. E quando a esposa do pastor estava orando por mim, ela viu mãos segurando tipo uma tenda, um pano, né? Em quatro pontas, né? 4 mãos segurando cada ponta. Ela disse que via
aquela tenda caindo sobre mim, me fechando toda. E ela disse que Deus estava me dando ali uma cobertura, quem estava me dando essa cobertura espiritual que eu estava buscando, né? Era o próprio Deus, que eu estava coberta por Ele. Me abençoou. Falei com o meu pastor, o meu último pastor, né? Ele também me abençoou, inclusive me aconselhou a buscar uma direção de um ministério que pudesse me ajudar nisso, que eu me identificasse. Ele me indicou um ministério. E quando eu falei com ela, que é a líder do ministério, né? Ela é uma mulher com chamado apostólico, como o Senhor me disse. E agora Deus tem direcionado a ela para ser mentora de mulheres e instruir mulheres. E eu vou começar uma mentoria com ela, uma mulher com chamado apostólico que já está na estrada, acho que há uns 20 anos, servindo ao Senhor com esse chamado. E Deus foi direcionando tudo. E depois disso, eu acordei de madrugada, o Espírito Santo me despertou para que o Senhor me disse assim: filha, você vai enfrentar um principado territorial, então se prepare. E a direção que eu senti do Espírito Santo foi de jejuar. E eu fiz um jejum de 3 dias com água, eu nunca tinha feito. Foi a primeira vez que eu fiz. E me preparei para aquilo que Deus estava fazendo. O Espírito Santo me disse nesse tempo, vieram muitas instruções do Senhor, de que o Senhor estava me levantando como uma desbravadora. É algo que vai começar do zero, não existe nada ali. Mas o Senhor me disse: filha, eu estou te chamando com esse ministério apostólico, que é um ministério de desbravar territórios. Quero que você se levante nesse lugar para desbravar e conquiste esse território. E você vai travar uma grande batalha. O inimigo, ele vai se levantar. É um principado e é territorial. Você está ocupando um território que está sendo governado pelo inimigo. Então, se prepare. Deus levantou essas mulheres para estarem junto comigo. E agora eu quero contar para vocês algo que aconteceu depois que o Senhor me falou sobre esse principado que se levantaria. O que aconteceu foi que, lembra que eu compartilhei com vocês que Deus colocou meu marido agora em um novo nível no trabalho dele? E esse trabalho do meu marido, ele não é apenas um trabalho para a gente ter uma vida financeira boa, mas é com um propósito para o reino de Deus. E Deus me falou que esse chamado de edificadora, de levantar mulheres que edificam, famílias edificadas, que o Senhor me confiou espiritualmente, Ele confiou ao meu marido fisicamente. Meu marido vai levantar casas, estruturas, edificações que servirão para contribuir para o reino de Deus, para restaurar famílias. Vai ser, eu não sei como Deus vai fazer, né? Ele está iniciando agora, mas eu faço a edificação espiritual e o meu marido vem com a física, sabe? É uma contribuição onde nós sabemos que a fé sem as obras, ela é morta. Então a gente vai ter fé, mas vai ter obras. Vai ter fé, mas vai ter o mover de Deus na vida das pessoas, trazendo dignidade social. E o inimigo sabe muito bem disso, né? Então, ele tá fazendo de tudo para impedir que isso aconteça. E o que é que aconteceu? Eu compartilhei com vocês que quando meu marido começou nessa nova fase, ele contratou uma pessoa que se achava muito competente, né? E ela até falou para o engenheiro que fiscaliza essas obras que, conversando, dizendo, não sabe como meu marido, né, tinha chegado ao lugar onde ele chegou, porque ele não tem as competências. E naquele tempo, quando ele falou isso, né, eu vi que tinha aquela inveja no coração, né, a gente percebeu isso, mas continuamos, né. E depois esse homem, ele se levantou contra o meu marido. E o Senhor me mostrou, né, naquela época, antes disso, eu já tinha me feito mergulhar no livro de Neemias junto com essas mulheres. E o Senhor me falou: Sanbalat e Tobias estão se levantando, filha. Fique atenta. E então nós nos posicionamos em oração. Esse homem se voltou contra nós. Ele deu um golpe no meu marido. Para vocês terem ideia, ele é uma pessoa completamente
transtornada. Ele não é uma pessoa boa da cabeça. E junto com esse engenheiro estão juntos, sabe? Tramando contra o meu marido. É assim, algo diabólico. E esses dias, depois que o Senhor me disse que a gente iria enfrentar um principado territorial, quando deu início a isso que o Senhor estava fazendo, esse homem, ele se levantou ameaçando o meu marido de morte. Porque quando meu marido descobriu que ele estava roubando, né, que ele estava fazendo tudo errado, estava dando um golpe, na verdade, meu marido disse para ele se afastar, então não foi atrás para evitar de se envolver ainda mais com esse homem, deixou para lá, mas ele não satisfeito, porque Satanás é assim, né, quando ele tem um objetivo, ele vai atrás. Ele ainda veio querendo, é tão louco o nível que ele fez tudo errado, e tudo que ele fez, ele acusou meu marido e ainda quer ser ressarcido por algo que ele jamais teria direito. Pelo contrário, ele tinha que nos pagar por isso, até ir pra cadeia por isso. Mas o nível é esse, para vocês terem ideia. Então, ele ameaçou meu marido de que a nossa família não tem nada a ver, mas queria ficar sem ele, para vocês terem ideia. E nós nos aconselhamos com o sargento e fomos fazer um boletim de ocorrência na polícia e tudo. E eles, o que é que eles falaram? Eu aconselhava vocês mudarem de cidade, mudarem de lugar. Olha só, gente, olha só. Na hora que ele falou isso, eu repreendi na minha mente, tá repreendido em nome de Jesus. Nós não vamos sair desse lugar. O Satanás está tentando nos intimidar, porque Deus disse, Deus já tinha avisado antes, então eu já estava pronta, já estava preparada, então eu entrei em guerra. Quando o inimigo começou a nos ameaçar, eu entrei em guerra. E antes disso, gente, eu tinha orado por esse homem, pedido ao Senhor que transformasse a vida dele, que alcançasse ele. Eu não fiquei com raiva dele antes de tudo isso acontecer, né? Pedi ao Senhor que o alcançasse, mas as coisas só foram piorando antes de chegar nesse nível, né? E chegou um ponto que o Espírito Santo disse pra mim, filha, muda a sua oração. E eu comecei a orar, então, pedindo que o Senhor fizesse justiça, que o que o Senhor tivesse que fazer, que ele fizesse. Que esse homem não queria se arrepender, ele não queria mudar. Então, que o Senhor fizesse o que tivesse que ser feito, né? Então, depois disso, ele se levanta. Quando eu dei início ao que o Senhor me mandou, ali no centro comunitário, né? Esse homem se levanta para nos ameaçar e intimidar a gente a sair daqui do lugar onde nós estávamos, né? Mas já estávamos preparados pelo Senhor. E louvado seja Deus por isso. Então, estamos posicionados no lugar que Deus nos disse para estar. E o Senhor nos disse que o Sanbalat e Tobias, eles vão se enforcar na própria forca que eles estão fazendo. O Senhor me disse que o leão vai jejuar. Nessa época, aquela música que tá muito conhecida agora, né? Escape, veio para mim, eu nunca tinha ouvido. E foi assim uma resposta de Deus. Eu entrei em batalha espiritual através dessa canção. E o Senhor me disse, filho, o leão vai jejuar. O leão vai jejuar. Logo no início, né? Quando tudo começou. E agora, depois dessa ameaça, uma irmã usada pelo Senhor compartilhou um salmo. E eu não vou me lembrar agora qual foi o salmo, mas no final o Senhor disse que estaria nos dando um livramento e que não nos daria as presas daquele que estava nos perseguindo, né? Mais uma vez o Senhor disse, o leão vai jejuar. Sem ela nem saber, né? Ela compartilhou essa palavra e foi uma resposta. Ela disse, Dani, eu estava orando aqui por você, o Senhor me falou que eu falasse essa palavra aqui pra você e você ia entender na hora. E foi exatamente o que aconteceu quando eu vi ali. Falando em presas e que Deus não nos daria por presas a esses predadores que queriam nos tragar. O Senhor estava reafirmando a sua promessa, né? O leão vai jejuar, filha. Ele está se levantando para impedir aquilo que eu quero fazer, mas eu farei. E compartilhando isso com vocês para que vocês vejam que Deus está levantando na terra filhos que desejam servi-lo de todo o coração, que não precisam estar no lugar que todo mundo está, que não precisa estar fazendo o que todo mundo está, que não precisa vir do lugar que todo mundo veio,
mas pessoas que estão vindo de dentro dos seus lares, edificando seus lares em Deus e sendo levados para fora para ser um referencial daquilo que os céus estão clamando nesse tempo, que é um novo padrão. Um padrão de pessoas rendidas a Deus verdadeiramente, que amam vidas, que amam pessoas, que não estão preocupadas com reputação, com nome, com serem conhecidas, mas preocupadas com que Cristo seja conhecido, mas que queimam de amor para que as pessoas tenham uma vida transformadas. Pessoas que foram alcançadas por esse amor, que tiveram suas vidas transformadas e que desejam ardentemente que outras pessoas possam encontrar esse Deus vivo, verdadeiro, que transforma vidas, que restaura, que faz uma nova história e que não tem só para nós uma vida aqui, né? Mas uma eternidade inteira, que começa a partir de aqui, a partir de agora. Então eu vejo Deus nos chamando para essa colheita que Ele quer fazer. Ele está estabelecendo algo novo, Ele está fazendo coisas que fogem dos padrões humanos, que contrariam muitas vezes a lógica, porque não tem muita lógica o que Deus está fazendo comigo, sozinha, me levantando ali naquele lugar para anunciar o seu amor. E foi tão lindo, eu preparei uma reunião só para mulheres, convidei as mães, foi a primeira reunião que eu fiz, as mães da escola que tem ao lado. Não foi nenhuma, mas é assim que Deus faz mesmo. O Senhor me disse que eu estava desbravando um território que não seria fácil, mas que eu preciso permanecer. E eu vou permanecer em obediência. E o Senhor já me treinou, né? Através aqui do canal. Quando eu vim aqui gravar vídeos e não tinha ninguém para assistir, foi um treinamento para o que está por vir. E o que ainda vai vir, né? Sobre a promessa final do meu destino final, até que Jesus venha, onde o Senhor vai me levar. Eu preciso muito ter essa perseverança, essa convicção de me manter firme ali, fazendo a vontade do Senhor. Então, quando não foi ninguém, eu me ajoelhei, comecei a orar, comecei a declarar sobre aquele lugar. E quando eu estava indo a primeira vez até o centro comunitário, que foi quando o Espírito Santo falou comigo, quando eu voltei, fica uma senhorinha em frente à escola vendendo naqueles carrinhos, os docinhos para as crianças, né? Quando eu passei por ela, o Espírito Santo falou comigo claramente: filha, é por ela. Eu a amo, ela é preciosa para mim, eu vou encontrá-la. E tinha outra senhorinha também, numa casa em frente, que acho que ela até é cega, que é a mãe do responsável pelo centro comunitário, que o Senhor me disse: filha, é por ela. Eu quero que você alcance o coração dela, eu quero que você revele o meu poder para ela. Quero que ela me conheça, ela é preciosa, eu a amo. E foi tão lindo que quando eu fui pro centro comunitário limpar, o senhor lá falou que sempre tem água e naquele dia não tinha. E ele me ofereceu para ir buscar na casa da mãe dele, que é essa senhorinha. E quando eu fui lá, a filha dela disse que iria levar ela, sem eu nem ter convidado para a reunião. Acabou que não levou, mas eu sei que elas ainda irão. E o senhor quer alcançar aquela senhora e já me deu uma ligação ali com elas, né? Para estar lá, sempre convidando, para que elas possam estar junto, presente. Mas naquele primeira reunião que não foi ninguém, foi a senhorinha lá do carrinho dos docinhos. Ela chegou lá, ela ficou um pouco constrangida porque não tinha ninguém, sentou lá na calçada e ficou lá. E eu não tinha visto ela. Quando eu a vi, eu fui para lá, para a calçada, sentei com ela, comecei a conversar com ela, começou a conversar, abrir o coração. Eu comecei a acessar o coração dela, ministrar para ela. Ela começou a chorar, era eu falando e ela chorando. Depois chegou uma outra senhora que tinha ouvido falar dessa reunião. Eu chamei ela para sentar lá comigo e sentar e eu comecei a compartilhar a palavra. E naquele dia elas foram alcançadas pela palavra do Senhor. A primeira sementinha foi colocada. E eu sei que o Senhor vai resgatar essas mulheres. E são só as primeiras.
além das crianças, né? Que quando eu fui limpar o centro comunitário, eu encontrei no caminho 2 meninos. O Espírito Santo logo acendeu a luzinha pra mim. Convida eles, chama eles pra perto. Eu pergunto, vocês estão indo pra onde? Estão fazendo o quê? E aí eles estavam até conversando alguma coisa, eu não me lembro o que era. Eu me meti na conversa, interagi com eles. E aí já conquistei eles, né, assim. E chamei eles, vamos comigo ali pra mim, eu vou limpar o centro comunitário. Que tal vocês me ajudarem? No final dou uma recompensa pra vocês. Eles foram bem animados, me ajudaram a limpar, assim, ó, deixaram um brinco, capricharam mesmo. Levei eles pra casa comigo, dei um lanchinho, depois voltamos pra concluir. Na volta, coloquei eles pra tomar banho junto com os meus filhos, dei um jantar, dei uma roupinha nova a cada um. São crianças que ficam jogadas de todo jeito na rua, gente. Qualquer maneira, vão pra casa tarde da noite, saem cedo da manhã de casa. E já são as minhas primeiras ovelhinhas ali. Eu vou começar um trabalho com as crianças. Também, a direção do Senhor foi mulheres e crianças, para dar início. E eu já falei com eles, né? Estão ansiosos para começar, que eu ainda não fiz nenhum culto com eles. Eles estão ansiosos e já disseram que vão convidar muitas crianças. Então, é isso que o Senhor está fazendo. As mulheres do grupo se reuniram, compraram bíblias para as mulheres, para que eu possa presentear mulheres. Compraram bíblias para as crianças. Então, o Senhor tem alinhado tudo, não tem faltado nada, sabe? Eu vejo a mão de Deus, assim, escancarando as coisas. E eu tive que fazer uma pausa, porque a minha cabeça, gente, ela tava assim, ó, muito um turbilhão. Como eu sou sanguínea, quando eu foco numa coisa, eu desfoco de outras. Então, assim, a minha cabeça fugiu completamente daqui do canal e das outras coisas. Eu tava focada nisso, assim, pensando nisso, tentando entender e digerir tudo que Deus estava fazendo, sabe? Que foi muito rápido tudo isso. Então, por isso que eu fiquei esse tempo fora. E eu não sabia que Deus ainda ia mandar eu ficar mais tempo, porque o Senhor me disse agora para tirar um tempo de descanso. O Senhor me tirou lá de onde eu estava. Eu vim com meu marido fazer uns trabalhos aqui, tá perto da praia. Ele nos trouxe pra gente ficar um tempo em família juntos, aproveitar, descansar. E a palavra do Senhor para mim foi: filha, descanse, renove as suas forças, alivie a sua mente, porque o seu chamado vai se intensificar nos próximos dias. Vai ser mais intenso, vai exigir mais de você. Você vai se dedicar mais. Então, descanse agora e se prepare para aquilo que vem de agora em diante. E Deus é tão lindo, tão perfeito. Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Está surgindo a missão Edificando Vidas. Esse foi o nome que o Senhor me deu para essa missão que o Senhor me confiou, que só está começando. Assim como no início, não sei o que vem de agora em diante, mas eu confio nas direções do Espírito, confio naquilo que o Espírito Santo está fazendo. Eu me rendo à sua vontade, ao seu querer. Eu sei que eu não sou capaz, eu não tenho capacidade, não tenho nada de mim mesma a oferecer, mas eu tenho o Espírito Santo que habita aqui. Esse Espírito poderoso, esse Espírito que vai derramar sobre toda a terra copiosamente o seu poder. Algo que eu aprendi esses dias é que das outras vezes em que houve um derramar do Espírito na terra, foi um derramar do Espírito, uma porção do Espírito. Mas a palavra de Deus fala que o que vai vir agora não é uma porção do Espírito, mas é o próprio Espírito Santo sendo derramado. É o Espírito Santo vindo sobre a terra com poder. Então vai ser algo que nós nunca vimos. Vai ser sobrenatural. Vai ser algo que vai destruir todo o império das trevas, porque o Espírito Santo, ele vai vir. E quando ele vem, ele quebranta corações, ele transforma vidas. Pessoas se rendem, pessoas se derramam, e nós vamos começar a ver isso. E algo que aconteceu aqui onde eu estou, que é muito lindo, que eu quero compartilhar com vocês também, é que há 1 ano atrás, mais ou menos, o meu filho, ele aceitou Jesus. O meu mais velho, de 6 aninhos, estava em casa.
ouvindo aquele louvor. Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Ouvindo essa música. E ele começou a chorar. E eu me aproximei dele, comecei a conversar com ele, comecei a ministrar para ele. Tava com algumas dúvidas sobre Jesus, sobre o céu, sobre tudo. Eu comecei a ministrar para ele. E ele aceitou Jesus em lágrimas, chorando, chorando. Eu até filmei, tá guardado esse dia pra eu não esquecer, pra mostrar ele um dia. Então, um ano atrás, ele aceitou Jesus. Essa semana passada, eu tava vendo um vídeo de batismo. E o Espírito Santo tava falando comigo que isso vai acontecer muito. O Espírito Santo até já me disse, filha, prepare uma piscina e uma caixa d'água, porque você vai começar a batizar pessoas. Pessoas vão começar a chegar, vai ser gente, muita gente, vai ser uma grande colheita. E vão ser batizadas em muitos lugares. E o que é que acontece? O meu filho disse, mamãe, eu também quero me batizar. Quando a gente for num rio, você me batiza? E eu, tá bom, filho. Eu pensei, né, isso não vai acontecer nem tão cedo. Quando a gente vai se batizar, vai chegar a hora e você vai se batizar. E aí, quando a gente chegou aqui, a gente foi pro rio. Quando a gente entra no rio, o que é que ele fala? Mamãe, você pode me batizar agora? E eu fiquei, meu Deus, batizar o meu filho aqui, agora, eu, Senhor. Isso não faz sentido. E o Espírito Santo falou, filha, isso faz todo sentido. Isso faz todo o sentido. O que é que eu falo na palavra? Faça discípulos e batize. Quem é o seu primeiro discípulo? Ai, meu Deus, meu filho é o meu primeiro discípulo. E que discípulo apaixonadinho por Jesus. Esse dia eu até compartilhei lá no Instagram que ele foi fazer uma tarefa para colocar o nome num boneco lá da tarefa. E eu disse que não, você vai colocar, filho, Jesus. Comprei um urso pra ele. Filho, que nome você vai colocar no seu urso? Jesus. E eu era assim quando eu tinha a idade dele. O que eu lembro, né, já maiorzinha. Jesus era o amor da minha vida. Jesus é o amor da minha vida. Mas desde daquele tempo, né, da minha infância, tudo era Jesus pra mim. Ele era o meu ídolo. Quando as meninas tinham aqueles popstars que eram famosos, que eram fã deles, né? Jesus era o meu. Eu só queria caderno de Jesus, só queria estar escrevendo Dani ama Jesus, Dani Jesus. Tinha época, quando era anos 90, né? Daniele 100% Jesus. Quem é desse tempo aí de 100%? E eu era assim, apaixonada. Eu vejo meu filho, meu discípulo, apaixonado pelo Senhor Jesus. E eu batizei ele. Eu perguntei pra ele se ele reconhecia Jesus como o Salvador da sua vida. Se ele queria viver pra Jesus. Se ele se arrependia dos pecados. E ele sim, todo emocionado, aqueles olhinhos cheios de lágrima. Eu batizei o meu filho ali no rio, com 6 aninhos de idade. E o Senhor me disse há um tempo atrás que logo, logo ele vai ser batizado com o Espírito Santo. E agora ele foi batizado nas águas. Tudo fora dos padrões. Tudo diferente. Porque é assim que o Senhor faz. O meu discípulo, o meu filho, apaixonado por Jesus, logo, logo será cheio do Espírito Santo. Ele já é muito usado por Deus. Muitas vezes o Senhor usa ele para falar comigo. Até compartilhei num dos vídeos aqui das mulheres, da experiência do lar, um desenho que ele fez, que foi uma resposta de um sonho que eu tive. Então Deus usa muito ele para falar comigo, inclusive nesse dia que o inimigo se levantou, né, para tentar nos parar e nos fazer recuar e sair do lugar onde nós estávamos. O Senhor falou ao meu coração claramente, assim como Neemias, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Isso era a palavra que ecoava no meu coração o tempo todo. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar, eu não posso parar. Eu não vou me intimidar, eu vou me preparar. Então, o meu filho,
veio do nada, com um escudo que ele tinha, que fazia até tempo que ele tinha brincado com ele, e trouxe: mamãe, olha esse escudo. Quando eu olho pro escudo, tem um leão na frente do escudo dele. E o Senhor falou claramente comigo: filha, quem é o leão? Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou o leão que ruge forte. Eu sou o verdadeiro leão. E eu sou o seu escudo, eu sou a sua proteção. E o Senhor já tinha dito: o leãozinho lá, que é o inimigo que pensa que é um leão, que é só um gato do mato, ele vai jejuar. Ele vai jejuar. Então, eu vejo o mover de Deus, eu vejo o agir de Deus em todas as coisas, nos detalhes. Deus é muito lindo e muito detalhista, não é? Então, o que eu queria compartilhar com vocês era isso. Meu coração tá queimando por aquilo que Deus vai fazer. E foi tão lindo que quando o inimigo se levantou, né, com essa ameaça, as mulheres se posicionaram num propósito, numa campanha em favor da nossa casa, da nossa família. Elas mesmas se moveram para isso, acordando toda meia-noite, durante 7 dias. Fizemos esse propósito para orarmos juntas, online, e foi sobrenatural, foi muito lindo o que Deus fez. Eu louvo a Deus, porque quando Ele nos direciona, Ele prepara tudo, Ele conduz tudo. Eu creio que Deus vai começar a fazer isso por toda parte. Deus vai começar a incendiar por toda parte. Pequenas chamas vão começar a surgir e um grande avivamento sobre toda a terra vai vir, para que o nosso amado venha e faça uma grande e gloriosa colheita, esse arrebatamento dos filhos para a glória de Deus. Então essa é a minha palavra para você. Semana que vem eu vou me organizar para voltar com tudo em nome de Jesus. Eu estou viajando ainda com o meu marido, então não sei exatamente quando vai dar início a esse novo tempo que o Senhor está conduzindo, mas vamos continuar com o livro de Ezequiel, concluindo o nosso propósito. As lives nas quintas-feiras, as lives para que a gente rompa com a frieza espiritual em nome de Jesus vão continuar e o Senhor vai nos direcionar em tudo para a glória dele. Um beijo no seu coração. Ore pela missão Edificando Vidas, em nome de Jesus. Esse chamado do Senhor, que não é só para mim, vai se estender para você também. Você que é filho de Deus, se prepare, porque Deus vai te dar uma missão nesse tempo. Deus vai te comissionar. Se você tem se rendido ao Senhor, se você tem buscado viver sobre o padrão de Deus, deixado o padrão da terra, negligenciado tudo aquilo que a terra tem te chamado e te atraído para viver o que Deus quer de você, você vai ser comissionado pelo Espírito Santo para esse tempo de preparar essa colheita abundante, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Quando eu coloquei aqui os pés na minha calçada, no dia seguinte de ter uma conversa com o Senhor e perguntar para Ele, então, o que é que o Senhor faria, já que o Senhor estava me concedendo uma missão aqui nessa cidade. Ele me disse: preste atenção, fique atenta. Então eu fui caminhando em direção à padaria. Na hora que o Senhor falou isso comigo, eu gelei. Sabe quando a gente fica com aquele friozinho na barriga? E eu pensei: Senhor, o que é que o Senhor está aprontando? E aí eu fui em direção à padaria e no caminho, assim que eu coloquei os pés aqui, nesse lugar, o Espírito Santo me disse: filha, é aqui, é nesse lugar. Eu não sabia nem o que era isso, pra mim estava abandonado, mas aí o Senhor me disse: pergunte ali aquelas mulheres. E quando eu fui perguntar, elas me disseram: é um centro comunitário. E eu já entendi o que o Senhor estava fazendo. Então as mulheres me deram o endereço do responsável pelo centro comunitário. Eu falei com ele, perguntei para ele se ele poderia me ceder um dia ali para compartilhar a palavra do Senhor com as pessoas. Ele disse que um dia só não, todos os dias que eu quisesse. E disse que a palavra do Senhor é sempre bem-vinda. Me entregou as chaves e eu fui lá olhar e vou levar vocês comigo. Estou aqui entrando pela primeira vez no centro comunitário. Porque o céu lembrada daquele projeto, estava tudo certo, Senhor, tremendo, e você não entendeu que tudo era Deus, e mesmo
nome, Senhor. O céu responde diferente. As circunstâncias dizem não. Quando eu voltei para entregar as chaves, ele me disse que também tinha a praça, se eu tinha prestado atenção, que tinha um palco enorme e ela era toda energizada, e se eu quisesse eu ia poder usá-lo também para realizar os cultos. E me disse que inclusive ia comigo, me mostrava onde estavam os pontos de energia, e ali também poderia ser um lugar onde eu podia compartilhar a palavra do Senhor. Quando eu fui limpar o centro comunitário, encontrei o Samuel e o William no caminho. Chamei eles para me ajudarem a limpar tudo e darem uma recompensa para eles no final. Eles foram, depois levei eles para casa, dei lanchinho, depois dei um banho, brincaram com os meus filhos, jantaram. E são então as minhas primeiras ovelhinhas nesse projeto lindo que o Senhor me confiou. E aí, gente, o Senhor me deu um grupo de mulheres onde o Senhor tinha me falado que essas mulheres iam chegar até mim e que eu criasse esse grupo. Eu não sabia bem para o que era, mas hoje nós estamos alinhadas, estamos vivendo um propósito no Senhor. E quando eu compartilhei com elas, elas me abençoaram, me impulsionaram. E uma das coisas que eu falei com o meu marido, vou deixar os prints aqui pra vocês verem, foi que precisava de um patrocínio para comprar a caixa de som, né, que ia precisar. E as mulheres usadas pelo Senhor se juntaram para conseguir os recursos e comprei tudo que foi preciso. Estão comprando material para evangelizar Bíblias para criança, Bíblias para mulher. E nós vamos dar início a esse projeto, onde não estou sozinha, como eu achei, né? Mas o Senhor, mesmo que distante, me conectou a mulheres com o mesmo propósito, com esse coração. E juntas estamos nessa missão. Então está surgindo a missão Edificando Vidas para a glória do Senhor.